Vamos trazer fatos o porquê com que o objetivo as pirâmides foram construídas. Muitos têm levantado especulações dizendo que foi extraterrestre pela forma que ela foi projetada, o alinhamento das pedras, os cortes nas pedras e etc. Mas, neste estudo, nós vamos analisar que realmente não foi algo terrestre, mas foi algo superior, que foi o próprio Deus, e através de José, um Egito. Tudo começou quando o rei do Egito teve um sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, onde as 7 vacas magras comia as 7 vacas gordas. E também teve um sonho de 7 espigas miúdas e 7 espigas boas, e as 7 espigas miúdas também consumia as 7 espigas gordas. Ninguém entre. Os egípcios podem interpretar o sonho, somente José foi capaz de dar a saber ao faraó a interpretação do sonho. Note o que José passa a dizer para Faraó. Então diz que José a Faraó. O sonho de Faraó é: um só o que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas. São 7 anos as 7 espigas formosas. Também são 7 anos. O sonho é: um só as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas. São 7 anos como as 7 espigas miúdas. Do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que eu tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Muito somente na terra do Egito. E depois deles levanta-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porque será gravíssima. Então, note aqui que José diz que a fome seria gravíssima. Seria 7 anos de abundância e 7 anos de miséria. Isso está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 41, do versículo 1 até o 57. Então, depois do sonho ter sido falado a Faraó José, então passa a explicar a Faraó por que os 2 sonhos foram iguais. E ele diz: o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque estas coisas é determinadas por Deus. Note que todas essas coisas estavam acontecendo porque era da vontade de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e o ponha o governador sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Note bem e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm. E montou em trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó. Então note aqui que o José está em fase para que Faraó então construísse um lugar, para que estes grandes mantimentos, quer em quantidade muito grande, fossem guardados. Como estes alimentos em quantidades então poderiam ser guardados durante estes 7 anos, Ben Carson, em 2015, ele chegou a expressar que as pirâmides do Egito serviu para armazenar mantimentos. Muitos na época não concordaram com essa tese, mas com certeza ele estava com razão. Primeiro ponto que nós vamos observar, segundo os estudiosos, qual é uma das melhores formas de guardar um cereal, trigo, feijão e etc. Note bem, em um pote de vidro, onde tenha boa vedação, tem que ser um ambiente limpo, seco, principalmente escuro, longe da umidade e também longe de pragas. Então as pirâmides seriam um lugar adequado para armazenar durante 7 anos estas quantidades de cereais que foram colhidas. Porque por dentro das pirâmides não passava raio de sol. Dentro das pirâmides não existe umidade. Dentro das pirâmides não teria como passar pragas por dentro das pirâmides. A limpeza seria muito fácil de ser feita. E sem falar nas câmaras que existem por dentro das pirâmides, sendo até que muitos sarcófagos não foram encontrados dentro deles. Múmias, a não ser somente o rei e a rainha do Egito. E foi assim que José fez. José passou a armazenar o trigo mantimento escolhido durante 7 anos, que foi muita coisa nestas câmaras que existem até hoje dentro das pirâmides. Se não foi ali que foi armazenado tanto mantimento, existe um outro lugar,
que alguém possa provar que poderia ter sido construído por José para guardar os mantimentos. Se não fosse as pirâmides, alguém pode provar que estes lugares existem? É bom lembrar que quem mandou armazenar os mantimentos foi da parte de Deus, e José foi usado por Deus. Então José passou as instruções da forma que as pirâmides teria que ser feita, para que nenhum dos mantimentos viesse a estragar, porque isso era da vontade de Deus. E o fato de ter encontrado nas pirâmides nos sarcófagos rei e rainha do Egito, isto simplesmente nos dá a entender como o faraó era considerado como uma divindade, e visto que as pirâmides havia sido construída pela maior divindade que existe no mundo, que é Deus, para o faraó, não teria um lugar mais apropriado para poder colocar ali os reis do Egito. Então o rei do Egito, usando de sabedoria, entendendo que o Espírito de Deus estava sobre José, ele passa a dizer a seus servos: acharemos um varão com este em quem haja o Espírito de Deus. Depois disse, falando a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Note bem, Faraó, rei do Egito, fala para José, que estava preso, que não existia homem com tamanha sabedoria quando ele, que estava preso injustamente, Deus tira uma pessoa rebaixada e a coloca no lugar mais alto. Sempre faz isso. E foi o que aconteceu com José. O rei Faraó continua a dizer: tu estarás sobre minha casa e por tua boca se governará o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu, disse mais a José. Vês, aqui te ponho o posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o anel da tua mão e pôs sobre a mão de José, e o fez veste de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço, e o fez subir no seu segundo carro que tinha, e chamava diante de ti, ajoelhar assim o pôs sobre todo ou toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, rei do Egito, porém sem ti ninguém levantará a sua mão com o pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de Josué Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Periferia, sacerdote de Zeruelio. E saiu José por toda a terra do Egito, e José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu, nos 7 anos de fartura, a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, quando nas cidades, ou mantimento do campo, estavam ao redor de cada cidade. Esse ponto aqui é muito bom observarmos, porque muitas pessoas fazem confusão. Acha que os mantimentos que foram colhidos, principalmente os trincos, que foi muita quantidade, foi guardado ali na cidade. Não está dizendo que foi guardado na cidade, está dizendo que foi colocado na cidade. Por quê? Porque o único que deveria administrar a quantidade de trigo que estava colhendo era José. Então por isso que era colocado ele na cidade, para que quando José chegasse, ele ia fazer a contagem para colocar no lugar apropriado, para que não houvesse nenhum tipo de mofo ou pudesse estragar. Teria que ser feito no lugar apropriado. Nós podemos voltar acima, aonde que vai dizer a seguinte palavra. Note bem o que Faraó disse. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em todo o Egito. Então, quando Faraó passar a dizer aquilo ali, Faraó está dizendo que é administração, de olhar, de averiguar. A colheita, quanto colheu, seria de José. Por isso que o mantimento que era colhido, principalmente os trigos, era colocado na cidade, para que, quando José chegasse, via a quantidade de trigo que havia colhido, para que ele então pudesse colocar dentro das pirâmides. Porque até então, na hora de vender para outras nações, também quem faria essa administração seria somente José. Como é que José ia cair um monte de cidade de uma vez?
Então ficaria mais fácil para ele poder administrar também a venda. E ele continua dizendo assim: ajudou o José. Olha só, assim ajuntou José muitíssimo trigo, como areia do mar, até que se sou de contar, porquanto não havia numeração. Não deu para entender. Pediu ele, pede para que colocasse na cidade. Mas depois José juntou esses trigos com Maria do mar em um lugar. Então tem muitas pessoas que leem as coisas, não presta atenção, interpreta tudo errado. Por favor, segue. Alguns dizem que o trigo foi guardado nas cidades, mas, segundo pesquisas e nos calendários egípcios, havia inundações por causa do rio Nilo que se levantava. Então, muitas cidades ali eram inundadas. Essa colheita dos trigos que foi administrada por José, que era muito inteligente, será que nesse ponto ele falharia? Será que ele colocaria os trigos na cidade para correrem risco de perder toda a colheita? É claro que não. José, ele era criado por uma força superior que era Deus. Então, esta visão, esta interpretação que muitos que se dizem sábios dizem que o trigo foi guardado na cidade, está fora de cogitação, porque correria grande risco dos trigos serem todos perdidos pelas inundações. O trigo deveria ser guardado em um local seguro e alto. E como nós podemos observar, as pirâmides elas eram construídas em lugares elevados, porque José já sabia dessas coisas que aconteceria ou o que acontecia durante o crescimento do rio Nilo. Então, este é mais um dos fatos que mostra que somente existia um lugar aonde o trigo poderia ser guardado em segurança. Seria nas pirâmides. Mais uma vez, esse trigo deveria ser guardado em segurança total. Por quê? Seria 7 anos de fome, e esse trigo foi colhido durante 7 anos, era muita coisa. E todo ano o rio Nilo subia, elevava-se, chegando às cidades. Ou seja, as cidades foram apenas uma localidade onde o trigo era plantado em volta delas. E quando o trigo era colhido, era para ser colocado na cidade para que até então José chegasse para fazer a contagem e poder encaminhar para as pirâmides. Nem cientista, historiador ou arqueólogo poderá ter como desfazer o que Deus fez através de José. As provas e fatos estão aí. E mais um dos prodígios que Deus realizou na terra, construindo essas pirâmides de uma forma perfeita. O ângulo que naquela época, por mãos humanas, sem ferramentas adequadas, eles não teriam como fazer isso, a não ser por uma orientação divina. Isso acho que é o suficiente para que as pessoas possam entender que Deus é o Todo-Poderoso e que Ele existe. Os filhos de Jacó, que estavam com o pai em Canaã, visto então que a fome começou a se alastrar por toda a terra, os filhos de Jacó foram até o Egito para conseguirem alimentação. Em Gênesis 41, versículo 57, também nos diz: todas, está no plural, todas as terras do mundo foram ao Egito para comprar alimentos de José.